Bom dia, Cláudio Bontorim. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. E não deu para o Corinthians, né, Bontorim? Não deu. O Corinthians que ontem, enfrentando o Barcelona de Guayaquil na Arena Neoquímica, venceu só por 2-0, com gols de Félix Torres e Carrilho. O Corinthians que precisava vencer por 3-0, né, ou uma diferença de 3 gols, para levar a decisão para os pênaltis. Acabou fazendo só 2-0 e ficou pelo meio do caminho. O Corinthians agora tem que se consolar aí com a final contra o Palmeiras, o Paulistão, e também na Sul-Americana, já que saiu da Libertadores, mas vai para Sul-Americana. Outro jogo de ontem também pela Libertadores da América, o Cerro Porteño venceu o Melgar por 4-2 e passou de fase. Copa do Brasil, alguns jogos realizados ontem à noite. O Atlético de Goiás, jogando em casa, só empatou com o Retrô do Pernambuco em 1-1. Nos pênaltis, deu Retrô por 4-1, portanto o Retrô passa de fase. O Operário de Ponta Grossa do Paraná, jogando em casa, venceu a Tombense por 1-0 e passou para outra fase. O Maracanã, jogando lá no Ceará, empatou em 0-0 com o Ceilândia de Brasília e nos pênaltis deu o time cearense 4-3. O Capital do Distrito Federal venceu o Porto Velho por 3-1, passou de fase. O Ceará, jogando lá em Fortaleza ontem, perdia para o Confiança do Sergipe por 2-0, foi buscar o empate no segundo tempo 2-2 e nos pênaltis eliminou o time sergipano. Ceará 3-0 e passou de fase. Em São João del Rei, interior das Minas Gerais, um jogo dramático. O Atlético empatou com o Grêmio em 3-3 no tempo normal. Aliás, duas falhas clamorosas, né, do goleiro do time do Atlético. Portanto, Atlético 3, Grêmio de Porto Alegre 3, nas cobranças de pênalti, deu tricolor gaúcho 8-7. E o Vitória do técnico Carpini, né, que por sinal já passou aqui pela Internacional, acabou perdendo para o Náutico 2-0. Vitória 0, Náutico 2. O Náutico passou para a próxima fase da Copa do Brasil. Hoje, duas partidas. Vila Nova de Goiás, o Vila, que eliminou a Inter aqui em Limeira, né, há cerca de um mês atrás, vai enfrentar o Rio Branco do Espírito Santo, lá no Serra Dourada, em Goiânia. E o Atlético do Paraná vai jogar em casa contra o Guarani de Bagé, do Rio Grande do Sul. Champions League, Cláudio Bontorim, nós tivemos ontem o Aston Villa vencendo o Brugge por 3-0, jogo de ida já havia dado o Aston Villa 3-0, portanto o Aston classificado para a próxima fase. O Atlético de Madrid ontem foi derrotado o Atlético de Madrid ontem derrotou o Real Madrid por 1-0. O jogo de ida havia sido 2-1 para o Real Madrid. Nas cobranças de pênalti ontem deu o Real Madrid 4-2, que também passou de fase. O Arsenal empatou em 2-2 contra o Eindhoven, né? O PSG Eindhoven. Jogo de ida 7-1 para o Arsenal, passou o Arsenal. E o Lille da França ontem foi derrotado pelo Borussia Dortmund pelo placar de 2-1, jogo de ida 1-1, portanto passou o Borussia Dortmund. Os confrontos das quartas de finais da Champions League são os seguintes: Paris Saint-Germain e Aston Villa, Arsenal e Real Madrid, Barcelona e Borussia Dortmund, e o Bayern de Munique vai enfrentar o Internacional de Milão. Perfeito? Para encerrar, Bontorim, sobre a Internacional, é bem provável, né, que hoje a Inter indique aí o nome do novo treinador. O Fezan, que estava no futebol de Santa Catarina, é o nome mais indicado. Inclusive, ontem ele já se despediu do time catarinense e a informação que chega até a nossa reportagem é que virá o técnico Fezan e com ele mais 4 ou 5 jogadores que defenderam o Catarina Clube, ou Santa Catarina Clube, no último campeonato catarinense. É isso aí, Bontorim. São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Um recado aí para você, né, que já se prepara para declarar o seu imposto de renda, hein? Ontem a Receita informou o período para declaração de imposto de renda. Vai do dia 17 de março
na próxima segunda-feira até o próximo dia 30 de maio. Vitória Contabilidade, Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. E também em nome de RR Parafusos, Ferragens e Ferramentas, com 2 lojas em Limeira, na Fabrício Vanpré e na Avenida Santa Bárbara, e também uma loja em Arthur Nogueira. Além do mais, a RR tem a loja de assistência técnica, né? Na Maria Buzulin 466. Conserto de máquinas de todas as marcas, você tem em RR Assistência Técnica Maria Buzulin 466. Um grande abraço, Bontorim, uma boa quinta para todo mundo e até amanhã com mais informações do esporte. Até lá.